essa é uma palestra que a gente traz no Germinar. Tá? Para mim, assim, é o grande pano de fundo para o trabalho com pessoas, com família, tá? Aonde a gente fala de organizações, organismos, né? Organização, a família é uma organização, né? Então, assim, aonde tem pessoas, esse conteúdo, ele pode ser, ele pode contribuir, independente da sua organização, né? Mesmo não sendo Waldorf, tá? Independente, né? Ele é um conteúdo que, e aí o Germinar ele caminha muito por uma linguagem dos arquétipos. Arquétipo tá claro para todo mundo, assim, tá? Como é que é? Arquétipo é um modelo, né? Então, por exemplo, se o arquétipo de uma árvore, você pedir para uma criança pintar, desenhar, raiz, tronco, isso é arquétipo. Todas as árvores são diferentes, mas arquetipicamente tem raiz, tronco e copa, fruto, folha, né? É isso, né? O arquétipo de uma casa, a criança também vai desenhar, né? E a gente também, né? O ser humano, primeiro arquétipo que a gente conhece lá na escola, cabeça, tronco e membros. Todo mundo tem, né? E de forma diferente e tal, mas arquetipicamente está aqui. E a linguagem arquetípica às vezes traz também um olhar ilustrativo, né? Ah, aquela pessoa é fogo. Não quer dizer que ela está em chamas, né? É que ela traz característica do fogo, né? Nossa, aquela pessoa é uma planta. Já ouviram essa? Né? Chama de alface, chama de samambaia, alface, goiaba, né? Tá? Então é isso, essa linguagem meio que ilustrativa, né? Mas que traz um modelo essencial, né? E olhando o ser humano, né? Olhando as pessoas, a gente entende, né, que o ser humano tem, né, que assim, primeiro que nós somos a gente tem uma sequência evolutiva, né, antes de chegar na gente como ser humano. Se a gente for olhar aí a história da vida no planeta, né, tem uma sequência, né, e aí eu vou pedir pra gente caminhar por essa sequência aqui, tá, e por os 3 principais reinos que a gente tem, né? Mineral, vegetal e animal, né? Qual que é a característica do reino mineral? Características do reino mineral. Só um de cada vez, gente, que senão... Características do reino mineral. Exemplos do reino mineral. Quem pode dar? Terra, a composição da terra, né? Pedra, areia, ferro, água. Qual que é a principal característica dos minerais? Estrutura, legal. Estrutura. Né? A água é mole e tal, mas ela tem a estrutura das composições dela, ela muda de forma, ela tem os 4 estados, né? Como é que é? Sólido, líquido, gasoso e chuchu, né? Os 4 estados físicos da água. Oi? Ah! E mineral tem vida? Não conta se tiver uma broméliazinha em cima da pedra ali e tal. Não, né? Mas o mineral em si, como estrutura, ele tem vida? Não tem vida. Obrigado, Laura, é isso. É isso, puro e simples. Isso é uma visão mesmo da biologia, da ciência, não tem nada, aliás, o que eu acho legal da antroposofia, né, da pedagogia social, pedagogia Waldorf, é isso, tem uma base natural. Né? E você pode olhar por toda a estrutura ou arquetipicamente, mas tem essa base. E aí vem a nossa interpretação em cima disso. Mas o reino mineral não tem vida. Sustenta a vida, é essencial, ok, mas ele mesmo não tem vida. Né?
A gente tem no nosso corpo representação do reino mineral? Tem, né? Quantos por cento do nosso corpo é água? Né? Alguns mais, alguns menos, né? A gente, além da água, o que mais que a gente tem aqui de minerais que trazem essa estrutura pra gente? Cálcio, os ossos, né? Ferro no sangue, né? Tudo tá em tudo aqui, né? Então a gente fala que o ser humano tem um corpo como só estrutural, tá? Que aí a gente vai chamar do corpo físico. O que é isso? Se eu tivesse aqui um cadáver de qualquer animal, uma pessoa, tá? Não tinha vida, mas tinha lá o reino mineral, tá? Não estava vivo, não vou falar dos micro-organismos, tá? Mas ali eu tinha uma representação somente do corpo físico da pessoa, né? Sem vida. Mas com vida aquilo tudo, né, não acontece sem ele. Tá? Não vamos tirar a importância de nenhum deles por conta daquele lugar na evolução. Né? Tá ali, é uma base, uma estrutura, né? Mas não tem mais vida. Eu só tenho o corpo físico, o corpo mineral. E aí mineralizando, né? Que aí vai voltar para a Terra. Tudo bem? Faz sentido? E aí vamos dar um saltinho agora para o próximo reino, né? Em nível de complexidade. O reino vegetal. Qual é a diferença do reino vegetal para o mineral? Quais são as... O que tem de diferente aqui? Vida. Outras características do reino vegetal, além de vida. A troca, a respiração, né? A produção também, né? do oxigênio. A finitude. Finitude, legal. Para tudo que é vivo, né? Mas fechar só no reino vegetal. Ciclos, só no reino tem ciclos, certo? O que mais que o reino vegetal faz que o mineral não faz? Fotossíntese para ele. Os processos. Oi? Dá frutos, alimenta, né? Aí o dar frutos, a gente se alimenta, mas pro vegetal, né? É por uma questão de reprodução, né? Reprodução. Sobrevivência, né? Da espécie, porque tem esse ciclo, né? Mas fica meio que um espiral, né? Legal. Vegetal, o mundo vegetal, os vegetais se movimentam? Sim. Igual aquela plantinha lá do Django, lá não, né? Do desenho, não. Também, né? Mas a gente tem pelo menos 2 movimentos nas plantas, né? Que é o tropismo, né? Que é subir ao alcance do sol, né? Que ele busca energia para fotossíntese e para a terra, né? O movimento para a terra. Então tem. E às vezes, né? Dependendo da planta, de onde você coloca ela e onde tiver o sol, ela vai. Então tem movimento, se reproduz, né? Nasce, morre, tá? Mas essencial, mas a diferença ali é a vida, né? E aí, no ser humano, a gente entende que além do corpo físico, quando esse corpo físico tem vida, né? A gente vai chamar ele de vital. Corpo vital. Tá? De novo, gente, a gente só separa porque é didático, mas isso tudo está acontecendo aqui, né? Nesse exato momento. Muito bem. O verde ficou ruim, agora que eu vi, né? A foto acho que fica melhor. E o próximo reino que tem o físico nele, né? Perceba que, né, o vegetal tem o físico dele e aí tem a vida, né? E o animal, que tem físico e vital. Mas o que o reino animal tem
Além. Consciência, um nível diferente, mas eu concordo. Não acho que o bicho, não acho que o animal é irracional, né? Acho que tem um nível de consciência. Tem consciência, né? Se reproduz, se movimenta, né? Cresce, né? Se alimenta, caça, né? Ou não, né? Tem um instinto, já tem algo aí diferente, tem um instinto, né? O que mais que tem? O que veio aí? Ele anda mais em grupo. Ah, tá. Legal, legal. Também tem os hábitos mais coletivos, né? Na planta a gente também tem, né? Algumas Mas muitas vezes exemplos. tem a divisão de tarefas, né? Nesses grupos. Perfeito. Tem uma hierarquiazinha ali, né? Perfeito. Isso. Conta talvez desse arranhar de consciência aí, né? Mas que fala muito com essa coisa do instinto, né? Mas o que mais que o animal tem? Dominância? Tá. Força. O que mais? Quando você chega em casa... Oi? Percepção. Legal. Já tem todas essas entradas aí de estímulos, né? Bem, legal. Já tem as emoções, né? As emoções. O animal tem emoção. Você chega em casa, a samambaia não abana pra você. Ela pode até estar muito contente que você chegou, mas ela não vem, não demonstra. Até por isso que a gente chama as pessoas de samambaia quando não demonstram, né? Tá? Ou, eu falei, né, vem, abana o rabo, ou tomou uma bronca e né? Então tem isso. Tem a emoção e que aí o instinto está muito casado com isso, né? Com o medo, né? O instinto da fuga, o instinto da reprodução, o instinto da fome mesmo, né? Que vem do sentimento de fome. É do físico, mas vem uma coisa aqui, né? E aí vem esse lugar do instinto, mas é por conta das emoções. Esse é o lugar diferente dos animais para os outros reinos, né? E aí a gente vai chamar esse corpo, tá? Então físico, vital, e aí o animal a gente pode chamar de anímico. De animal mesmo. De animal. Que a gente trabalha no germinar, eu, como biólogo, contesto essa coisa da irracionalidade. Eu acho que é só um estágio de consciência diferente, né? Mas tem, gente, aquele passarinho que... classificação não deixa, mas é um olhar, né? O ser humano, ele tem um lugar um pouco diferente, tá? E o que o ser humano tem de diferente, então, do animal? Além dessa etapa aqui. A racionalidade, né? Se além da racionalidade, né? Além desse lugar. O que mais que... Compreensão de si. Compreensão de si, perfeito. Espiritualidade.
espiritualidade, crenças, propósito, missão de vida, né? Essa coisa que foi falado lá dos animais, né, de às vezes, estar em grupos, divisão de tarefas, mas eu acho que quando a gente fala do ser humano é um pouco diferente, assim, é o que eu falei, o que me conecta a fazer um trabalho comunitário com mulheres, né, não é uma questão instintiva. Uhum, isso, perfeito. Consciência, propósito de vida, né? Legal. O que mais? Diferente de emoção dos animais. E às vezes, legal você trazer, porque às vezes a mesma coisa, a mesma informação traz uma emoção para uma pessoa e traz uma emoção diferente para outra. E normalmente, se o animal levantou a mão, né? Alguma é igual, né? Então a gente tem isso. Nós somos únicos. Nossa história é única. Claro, de cada animal também, mas com consciência. Isso coloca a gente num lugar único e muito precioso, né? E aqui a gente fala que então a gente tem corpo físico, o vital, o anímico, e aqui é o eu. Sou eu. Tem escolhas, né? É o meu eu, a minha percepção minha, das pessoas, do mundo, né? Do que é uma carreira, do que não é, né? Sou eu, é o meu eu. A minha história, meu propósito, tudo, meus valores, fica tudo aqui. Né? E o quanto que, né? Então, assim, e com o ser humano, né, com tudo isso que ele tem e mais isso daqui, a gente precisa entender que o eu, propósito, pra gente, ele precisa ser o nosso guia. Né? É o nosso eu, é o nosso propósito de vida, é a nossa missão, são os nossos valores que vão trazer informação e trabalho aqui para o meu corpo anímico, que é o meu corpo das emoções. Né? Deixa eu deixar aqui para a gente não esquecer. Aqui a gente está falando das emoções mesmo. Né? E a emoção influencia no meu movimento? Influencia. Né? E as emoções, por sua vez, trazem informações da nossa percepção do mundo, do que vem pra gente, né? Então provoca isso. E aí é o que eu vou trazer para cá, que vou trazer para esse movimento. Ou às vezes isso. Perfeito. Entre aspas, é natural, porque se bateu aquilo pra mim de uma certa forma com raiva, a minha atitude, a minha fala vai ser raivosa. Uhum. Diferente, tipo, estou aqui, tô tranquila, a minha ação vai ser tranquila, amável. Perfeito. Porque muitas vezes, dependendo de como isso está abalado, isso aqui está desligado. Aquela pessoa é um animal. Não tem? A gente, arquetipicamente, a gente chama as pessoas de animal, a gente chama de planta, né? Uma pessoa, quando está ligada aos equipamentos, que não tem emoção e consciência, está num estado vegetativo, né? Então, a gente já veio falando dessas nossas conexões, né? Aqui com esses reinos, né? Mas o eu, ele precisa estar no comando, né? Então, assim, e é claro que o eu não nasce pronto, né? Ele vai amadurecendo. Por que que quando a gente está, talvez, com mais vivência, tá? E às vezes não é só experiência, tá, gente? Que o tempo conta mesmo. E conta aqui no físico, né? Então, quanto mais tempo passou, mais a gente está sendo provocado a trabalhar esse lugar aqui, da consciência, né? Sendo chamado aí né, que movimento que eu vou trazer para esse tempo que me resta, né, para essa nova vida, né, a segunda parte, né, tá? Mas já com uma baita consciência, né? Tem mais controle, né? Oi? Quem aprendeu tem um pouco mais de controle, sabe separar um pouco das Sim. coisas, né? O que está no seu controle e o que está fora do seu controle. É. Aí você consegue
Fala por mim, né? Controlar suas emoções. Sim, Então, sim. Então, tem um pouquinho disso que ela falou, né? Você está com raiva, a pessoa você já vai responder. Aí que você tem que respirar 2 vezes para que você A vai, minha não tomada vai de consciência, fazer. né? Não vai responder uma coisa que não era aquilo que você queria. Se você espera, talvez Maturidade. o controle da... Mas só que assim também, né? Vamos ser humano, né? Vamos ser humano, porque tem hora que né? Já me desenvolvi e tal, mas vem um assunto que pra você Não tá digerido. tem coisa que não tem como digerir. Tem traumas numa Primeira pergunta tem traumas numa vida que não tem como você digerir. E às vezes aquela coisa vem. Aí tem que ter muito controle. Se você estiver cansado, estiver num momento difícil. Gente, isso aqui também influencia nisso. Não, mas é verdade. Eu falo desse direcionamento, mas está tudo ligado. Se isso daqui está cansado, não tem vitalidade, é difícil ter controle, ter consciência sobre esse. Tá? Mas é a nossa provocação. As crianças. Né? Oi? Que diga as crianças. Ah. Parece sempre entendido. Não, e a gente às vezes, né? Valores. Às vezes a gente exige da pessoa, né? Às vezes da criança, né? Nossa, como é que não entendeu, mano? Eu demorei 20 anos para entender. Quero que ela entenda com 10, né? Mas eu me pego em momentos assim, né? É referência, né? Tudo bem aqui, gente? Tá? Então, assim, tá tudo junto, misturado, mas a ideia é entender o quanto que propósito, né, ajuda a trabalhar as emoções, que ajuda a esse vital, né, atuar no mundo. Né? Às vezes eu procuro, e às vezes com consciência, identifico, nossa, sou meio estourado. Né? Sou meio esquentado, às vezes muita vontade, sabe? E o que eu preciso fazer com consciência para exercitar esse cara aqui? Né? Respiração, vocês já ouviram falar que funciona? Né? Então, tá vendo? Com um propósito, às vezes não é só um propósito de vida, mas é algo, é foco. Quero desenvolver uma habilidade, tá aqui, e ela vai me ajudar nesse campo aqui. Às vezes nem é para esse campo, mas tá incluído, porque para esse daqui chegar aqui, não pula. Tá? Acho que é legal entender que tem esse direcionamento aqui. Tá? Ele não pula. Se pular, dá ruim. Né? Porque é fazer por fazer. Aí a máquina faz. Né? Beleza. E aí, por que organizações vivas? Né? Porque sai desse organismo social, né? Esse organismo vivo, ele também coloca no mundo a sua vontade, né? E olha só, o resultado disso é tal qual. É tal qual. Tá? Porque vem da gente. Né? E aí eu estou dizendo que, do mesmo jeito que o ser humano tem corpo físico, vital, anímico e o eu, as organizações também têm. Qual que é o corpo físico de uma organização? Quando você fala organização, você diz qualquer tipo de organização, ou estamos falando de uma específica? Qualquer tipo de organização, qualquer organismo social, tá? Se é uma família, qual que é a estrutura de uma família? Se é uma empresa, se é qualquer tipo, tá? Qualquer tipo vai ter lá um corpo físico, que representa aqui esse mineral, tá? Como que a gente chama nas organizações hoje esse nível do físico? Instalações? As instalações, estrutura, né? Oi? Edificação, a casa para a família, né? É isso, é a estrutura, é o físico, é a estrutura.
né? Tá lá, não tem ninguém na casa aqui do lado, ninguém, só tá a casa, ninguém chegou, né? Eu só tô vendo o corpo físico, tal qual aquele cadáver que eu falei. Eu só tô vendo o corpo físico, né? Então, o corpo físico para as organizações, né, que tem a ver com estrutura, a gente já ouve falar, né, que é o nível dos recursos. Quantitativos, tá? Pode até entrar o recurso humano, mas só quantitativamente. Tá? Não é só que a gente já viu que a gente não está só aqui. Né? Então, o físico, a estrutura, equipamentos, né? Que é o que compara com esse nosso lugar aqui. Né? Só da base. Né? Aí, alguém chegou ali na casinha, aqui mesmo, vai, né? Hoje, que hora você chegou? Aqui? 5 horas da manhã? Quase 6h30. Quase. 1h30. Mineira, né? Mineira, né? Quando a Beth chegou aqui, só tava a estrutura da casinha. Só tinha os recursos. Ela chegou, ela acendeu a luz, abriu a janela, o ar começou a entrar, foi lá, ligou o fogão, não sei o que, granola, papapá. Granola é aquela que faz, viu, gente? Não sei se vocês sabem disso. E tal, né? Então ali veio o corpo vital dessa organização, né? Trouxe vida para os recursos, né? Como que a gente pode chamar esse lugar da organização que começa a dar vida para os recursos? O movimento, né? Então aqui, ó, tudo que traz o movimento, né? Pode ser uma pessoa conduzindo isso, né? Tem que ter a pessoa. Aí tem que ter a pessoa. Né? Às vezes não, né? Às vezes tem coisa que acontece que está programado. Vale também, tá? Vale também. Mas uma pessoa programou. Tá? Então esse corpo do movimento, que a gente vai falar que é o corpo dos processos. É isso. Gente, é por ter feito de outra cor. Tá tudo bem. Vou ser menos virginiano hoje. Opa, o verde. Esse, gente, são os processos. Que há muito tempo, por muito tempo, as organizações eram só isso. Só processo e recurso, processo, recurso, processo, recurso. Muitas ainda são. Né? Pessoas tocando, só apertando um botão, né? Lembra qual que é o nome do Tempos Modernos. É muito moderno. Né? Mas a gente tem um pouco mais. Essa é a provocação hoje. É olhar além do que é só processo. E há muito tempo a gente já está falando de humanizar processos, não é? A gente está falando de trazer esse humano para cá. Né? Trazer esse olhar, trazer não, porque já estava, né? Mas olhar e dar valor e, de repente, cuidar, né? Esse lugar das emoções e esse lugar do propósito, né? Mas numa organização, e assim, independente de ter dado o nome, sempre esteve lá, né? Então a gente tinha processos, recursos, e o que as pessoas trazem para cá? Quando elas vêm? Os sentimentos. Elas vêm, elas interagem entre si, independente da ferramenta, distância ou presencialmente, verbal ou não verbal, elas interagem. E aí esse lugar das emoções, né, das trocas, né, que é o nosso nível das relações. Que é quando a gente socializa, a gente está se relacionando, né? E tá pagando esse preço, né? Trabalhando as emoções, né? Ou as emoções trabalhando a gente, né? Mas
tá aqui, existe. Por muito tempo foi abafado, né? Então, assim, a pessoa entra na baia, né? Chamava de baia mesmo, né? E vai lá e faz, e aqui é profissional e pessoal lá fora. E todo mundo já vem com uma chavinha de fábrica, né? Desliga, liga o emocional e tal, só vou produzir. Não, né? Mas vinha, quantas pessoas a gente não moeu e não continua moendo nas organizações porque não... E, gente, às vezes esfriou tanto que não tem nenhum bom dia. Sabe? Bom dia coletivo no grupo não vale, gente, desculpa. Eu não, né, gosto e tal, às vezes até vou lá e ponho, né, um emojizinho, mas um bom dia de verdade, se cruzando, independente da hierarquia que existe, olhar no olho, né? Você pega, né, o valor disso, né, e às vezes está tão frio, está tão distante, apesar de estar um de cada lado, mas está tão distante o processo, a cobrança, a meta, né? Desliga o resto, aí eu tenho que ser robô, mesmo. Mas eu estou levando isso para algum lugar. Se eu engulo aqui, eu não desligo. Por favor. Por favor. Paralelo com a família. Por favor. O que acontece, acho que principalmente quando vem os filhos, né? Que você se cobra uma eficiência com a família e acaba que uma queixa em comum dos casais é isso ter virado uma função. Que é, né? Né? Mas não é só... Com a mãe, com o pai. É. Mas Verdade. eu tô dando conta, você não pode dizer que eu não tô dando conta. E daí, assim, o que tá esquecido ali são as pessoas por trás. Bem né? colocado, bem colocado. Não, usando esse exemplo, né? Às vezes você pega uma organização pequenininha, era todo mundo, era gente, era numa sala, foi crescendo, crescendo, crescendo. Agora, para eu falar com o Antônio, que é meu amigo de infância, agora eu tenho que marcar a hora, eu tenho que subir não sei quantos... Distanciou. A estrutura, infelizmente, ela também tem o poder de esfriar. Né? Quando distancia e tudo mais, ou, né, se fecha, ou aumenta, ou a função aumenta. E aí, posso nem ter mudado a planta, mas mudou a demanda, mudou a necessidade, quantidade. Né? E isso realmente... Né? Mas não é para a gente esquecer, a gente sabe o quanto que é importante. Né? Cuidar disso. O clima organizacional, que há muito tempo a gente vem falando, está aqui. Ele está aqui. Né? Trabalho, né? Tenho, né, acesso ao recurso, mas e esse daqui? Como que está sendo trabalhado? Como que é a liderança? Como que é a comunicação? Que é muito além da ferramenta, mas é como você traz. É o tom, é o olhar. Né? Tá? Então, vive aqui nesse lugar. Tá? Tudo bem até agora? Podemos dar um pulinho para cima, lá para o topo da torre? E aí? Qual é o eu das organizações, então? Já que as organizações têm estrutura, têm movimento, têm emoção, qual é o eu das organizações? Eu acho que é a cultura da organização. Legal. É a cultura, é a história, são os valores da organização, né? Muitas vezes está atrelado aos valores dos fundadores, né? Oi? Visão. Famoso MVV. Missão, visão e valores, né? Famoso. É que deu uma banalizada, a gente precisa... Mas assim, é isso. A gente não tem missão de vida, visão de futuro e os nossos valores? Nasce, vem para cá também. Né? Por que o fundador traz? Porque ele criou a partir dele. Toda organização, exista ou não um processo de definir missão, visão, valores, propósito, princípio, perspectiva de futuro, tendo ou não, em algum lugar isso existe. Pelo menos lá no comecinho lá. Atender uma demanda. Não sei onde eu quero chegar ainda, mas eu quero atender uma demanda. Eu tenho, né, eu e a equipe, eu sou só eu, me relacionando com fornecedores e clientes e tal, e tenho tudo isso. Né? E aí, aqui, a gente fala que é o nível da identidade organizacional mesmo. Como a gente tem. É o eu
da organização, né? Então, propósito, princípios, né? E tal da missão, visão e valores, né? Que também não adianta estar lá numa placa muito bem bonitinha, tá? E ninguém que está ali conhece ou vive isso. É na questão do ESG, né? Se é uma coisa que vem de dentro da empresa, legal. Agora, se é uma questão de marketing apenas, fica vazio. Vai ficar lá, né? E aí está na placa, né? Tá lindo. Aí você chega no corredor da empresa e fala assim, nossa, que bonito isso, né? Você pergunta a pessoa, mas o que que sustenta tudo isso? A pessoa pega, ela olha, o prego. Porque ela só tá vendo a placa. Não participou, ela ninguém apresentou, não vive, né? E às vezes ela até valoriza aquilo, né? Mas ela nem sabia que a empresa, que ela tinha essa conexão com a empresa. Olha que legal quando eu acho uma conexão com a organização, né? Muitas vezes quando a gente lança uma iniciativa, a gente já tem isso, né? Tá conectado, mas quando a gente traz pessoas, equipe, né? Elas, tudo bem, precisa comprar, não é o vestir a camisa, short e tênis, mas é entender, é ter pelo menos consciência, Se sentir, né? E ali você abre uma oportunidade de entender se tem uma conexão. E às vezes não tem, tá? Às vezes não tem. Às vezes o propósito daquela pessoa ali é o que ela sabe fazer, é o que ela recebe, tá? Tá tudo bem, né? Mas às vezes eu descubro que, né, poxa, que legal, aprendo uma coisa nova. Às vezes eu não estou conectado, mas aprendi uma coisa nova. Olha, a organização do trabalho, além dela fazer isso, ela também manda a renda daquele projeto para não sei aonde, daquele produto para não sei aonde. Olha que legal, né? E aí, por que eu estou falando dessa conexão? Porque aí vem o último tema aqui, né? Nós não só trazemos essas iniciativas, né? Quando a gente não traz, né, também, a gente tem conexão. Nós temos pontes com as organizações, tá? Nós temos 4 corpos que precisam de nutriente, tá bom? Todos eles precisam ser respeitados, precisam ser cuidados. Quando um não é, o outro vai ser prejudicado junto e daqui a pouco todo o organismo, né? E aí nós temos então, o que a gente quer provocar aqui é como que a gente busca a nutrição desses corpos. E as organizações são lugares também para que a gente pode ter saúde, né? Às vezes eu não estou ganhando, mas pelo menos não estou perdendo. Pelo menos não tô me perdendo nesse processo, né? E aí, quais são os nomes dessas pontes, né? Como é que a gente olha, tá? E assim, tá bom? No mundo ideal, que bom se nós pudéssemos, numa mesma organização, nutrir um pouquinho de cada corpo, tá? Mas percebam que mesmo quando não, se eu não tenho uma identificação, em algum lugar eu estou conectado com identificação, em algum lugar eu estou conectado com emoções, tá? A gente busca isso sempre, tá bom? Mas nem sempre é nas organizações. Às vezes eu estou conectado à organização aqui por esse, mas com outro ali, pessoal do futebol e tal, é onde, extravasa, não sei o quê, vai lá, né? Às vezes vou lá no fim de semana trabalhar com uma organização onde eu tenho uma identificação, né? Então a gente busca construir essas pontes, né? Então, também aqui do físico pro eu, a ponte que conecta o nosso corpo físico ao corpo físico, né, ao nível dos recursos, tá, nas organizações, é a ponte da segurança. Que não quer dizer só, mas é também a segurança de receber algo, né? Porque eu preciso nutrir isso, preciso nutrir em casa, né? Então
Mas a segurança também com o meu corpo físico. Por exemplo, uma organização que você chega, o teto está meio que você sabe que vai cair. Você se sente seguro? Você não se sente. Então não é só o recurso que entra no bolso, mas é eu como recurso, se eu estou seguro. Né? Vai te fazer um trabalho em altura, o equipamento duvidoso ou não tem equipamento. Vai lá, sobe lá e pega lá. Você não se sente. Né? Muitos fazem por necessidade, que às vezes tem uma necessidade antes dessa segurança para a pessoa. Né? Tá? Então é esse lugar. Atraso, às vezes, no pagamento. Né? Gente, se a comunicação não está fluida, se a coisa não, se não trouxe um porquê, eu não sei o que e tal, o que vem na cabeça da pessoa que está com o pagamento atrasando? Está falido. Né? E aí você já começa um processo de sem nem saber. Né? Eu trabalho com cooperativas, é muito comum. Quando às vezes baixa uma renda, alguma coisa, e prestação de contas ali é bem rigorosa. Né? Ou não sai uma... vai fechar. Aí começa o burburinho, e gente, e aí isso vem pra cá, né? Desanima. Como é que eu trabalho animado? Né? Animado aqui, né? Tira a vitalidade, tá? Mas essa é a ponte que conecta as pessoas às organizações, pra gente aqui. Dentro do movimento, né? Qual é a ponte que a gente tem? Aqui a gente tem uma ponte que está relacionada com o que eu sei fazer, com o que eu gosto de fazer às vezes, com uma habilidade, uma aptidão mesmo. Né? Pô, me encaixei, eu fiz o curso de economista, né? Aonde que encaixa? Né? Então, aonde ele conseguiu trazer essa habilidade dele, tinha essa ponte. Né? E ali aonde você se sente necessário, né, ou necessária, a gente fala dessa ponte eu me dedico, né, de forma diferente, da dedicação. Tá? Então tem a ver com o que eu faço e tem a ver com como, né, eu sou cuidado. Tá? Como que uma organização com essa consciência agora, né? Então, às vezes você tem lá, quantas vezes, né? Hoje tem muitas pessoas que estão aceitando trabalhos, né? Que não tem a ver com a sua formação por uma questão de necessidade. É claro que às vezes vem uma habilidade nova e tal, né? Mas pensa, né? Chega a pessoa lá super, uma habilidade de se relacionar e tudo mais e tem que ficar numa baia, tem que ficar atrás de um galpão, né, de alguma coisa ali contida, assim, né? E às vezes pessoas que saem para venda, mas tem um exercício ali ainda. E de novo, tá, gente? Tudo coisa que a gente pode desenvolver, né? Com consciência, com vontade, a gente desenvolve. Né? Mas às vezes dá um pouquinho de trabalho. Tudo bem? E aí, qual que é a próxima ponte, né, que a gente faz aqui, nesse campo das emoções, né, que tem a ver com o clima organizacional, né, aonde se tiver desânimo, né, que é diferente a pessoa que chega animada, ela tocar o processo. Desanimada, animado você supera a meta, desanimado não costuma lemar a meta. Eu vou fazer uma ponderação aí. Quando você fala clima organizacional, tá, é diretamente ligado à cultura, ao dia a dia da empresa. Quando a pessoa tem a sua própria emoção, a sua própria automotivação, ela talvez já não se deixe afetar por isso. Eu acho que o clima organizacional é diferente das emoções individuais de cada um. Ou seja, quando ele fala assim, o clima está ali, o clima está ruim. O clima está ruim, mas tem gente que trabalha, produz. Sim, porque muitas vezes está com... Está no nível da segurança. E também eu acho que falta, não sei, né? Existe a questão da realização pessoal. A pessoa se vê naquele trabalho, a realização daquilo. Sim. Aquela tarefa ele realiza. Sim. Então, para ele se motiva. Perfeito. O clima não está legal, mas o cara tem por dentro uma mola
Sim, sim. Tem várias motivações, tem propósito, tem várias coisas, tá? Eu entendo que você traz que o clima vem um pouco daqui da cultura, porque muitas vezes a cultura é o que vai, de novo, ó, esse daqui está embarcando tudo, esse daqui também, tá? Dependendo de como for a cultura, de cuidar da comunicação, de cuidar do respeito mesmo, do feedback, a forma de dar feedback não é só falar o que aconteceu, quando aconteceu, é o como, que é um lugar diferenciado, né? Aí ele dita o clima. A gente fala que tem uma pesquisa da GV mesmo que fala que 80% das pessoas não pedem demissão do emprego, pedem demissão do chefe. Porque o chefe, às vezes, ele está tocando essa cultura a qualquer custo. Porque também, gente, muitas vezes o chefe também é liderado de outro, né? Então, assim, se eu estou sendo maltratado por um atendente, imagina como que ele não está sendo maltratado pelas pessoas que estão cuidando da função dele. E isso é cultural. Vem aqui, mas está muito conectado. Esses dois aqui, ó, eles estão muito misturados. Sim, perfeito. Tá? Existe isso porque a identidade como propósito leva, mas existe, não é unidirecional. Né? Tem coisas que acontecem aqui, até porque às vezes você muda a cultura quando você começa a olhar, a avaliar isso daqui, que está contido. Tá? Mas é muito o como, sabe? E às vezes é simples, é o bom dia. Às vezes não tem um bom dia, tá frio. Tô identificado, tô motivado às vezes por causa desse, mas se eu achar um lugar, ou se um outro lugar achar, aonde vai me atender tudo isso, e eu ainda vou ser bem tratado, às vezes, dependendo do momento da sua história, você pode até ganhar menos, porque você está priorizando sua saúde. Tá? Mas isso é num outro lugar de consciência, vai tempo, experiência, né? Essa ponte a gente falou, né? É o que traz ou com vontade nem de abrir a sessão, né? Porque agora é tudo, até em casa você trabalha, né? É aquele, né, vai para o trabalho arrastando, já sai de casa, você acorda já com dor. Né? Que imagina tanto tempo, às vezes, vivendo aquilo, sendo massacrado, ou vendo as outras pessoas, a gente tem empatia também pelas outras. Às vezes nem é com a gente, né? Às vezes o que acontece no entorno também nos sensibiliza, né? Nos toca, né? Tá? Então aqui é um lugar onde vira a chave mesmo. Tá? Aqui é muito... Né? Aqui, vejam bem que aqui é muito quantitativo, é mensurável em quantidade ou em tempo, né? Processo é tempo, aqui quantidade, né? Aqui já é qualitativo. Aqui para eu tocar já são ferramentas mais conectadas, né, a um outro lugar. Talvez de arte, planejamento estratégico, né, de uma troca, uma conversa, né? Muitas organizações adotaram feedback porque fazia parte do ISO, não sei o que lá. Mas não é genuíno. Né? Que muitas vezes é aquilo, não é só falar o que aconteceu, aonde e quando, é o como, é a ideia de trazer um feedback para algo que vai ajudar a pessoa a se desenvolver e trazer a responsabilidade para o próximo passo, não é para ficar no chicote, na culpa lá atrás. Né? Porque aí a gente né, tira o próprio valor, né, se a gente fica só na culpa, né, só naquele lugar ali. Bom, e aí por último e talvez mais importante, né, tem essa ponte, né, que me conecta mesmo ao propósito, né? Às vezes eu não são os meus, mas eu não discordo. Já é um passo. E como que eu sei isso? Quando isso é compartilhado de forma genuína e muitas vezes, se possível, construído, né? E aí é a ponte da identificação.
Né? Eu dei o exemplo, às vezes eu trabalho numa organização, né, que discordo ou não conheço, né, mas eu me conecto a outra organização que tem mais a ver com os meus princípios, os meus valores, vou lá, né, organizações de desenvolvimento social e ambiental, né, muitas pessoas, né, que se conectam por identidade, né, às vezes, e motivação, né, aquela coisa de turma e tal, né, mas não, às vezes nem recebe, mas nutre. Né? E que legal se fosse, né, se a gente conseguisse proporcionar essa consciência dessa identidade, esse cuidado nesse campo, né? Manter aqui, né, otimizar, né, porque isso daqui também, às vezes, né, o processo está trazendo dor, né, está incomodando, às vezes a pessoa, nossa, faria totalmente diferente, mas ninguém me ouve, não tenho espaço, não posso falar nada, né? Tá? Então a gente tem que cuidar dos 4 níveis, né? Principalmente agora que a gente entende que temos 4 e temos 4 formas de conectar as pessoas, ou pelo menos não cuidar, pelo menos cuidar para que elas não se desconectem. Né? Tudo bem? E assim, inúmeras ferramentas. Hoje eu trabalho com processos de construção de visão de futuro e missão institucional, com organizações com 60, 40, né, 100 pessoas. Né? E eu, como é que você vai fazer com todo mundo? Se tiver tempo, dá. Mas às vezes não tem tempo. Né? Mas tem formas de pegar lá uma equipe de coordenação, fazer uma oficina, fazer um trabalho, tá? Não é imprimir e apresentar, não. Trazer para o grupão, fazer uma ressonância, acolher feedback, independente do lugar. E, gente, já fazer isso já é um desafio da pessoa se soltar e falar, porque às vezes ela nunca se viu nesse lugar de contribuir com a identidade da organização que ela está lá, onde ela só vê os caras lá no topo. Né? Raramente você vê organizações, você tem planta aí com muita gente, com, né, mais de 1000 pessoas, enfim. E ao né? contrário também, né? Para quem está acostumado a resolver sempre ali sozinho, um grupo pequeno, levar, acolher, repensar, de repente, né? Também com certeza. Com certeza, mas não, para quem tá cuidando de todos os níveis, né? Para quem é gestor, ter a oportunidade, primeiro entender que essa oportunidade é importante, né? E de trazer essa co-construção, sabe, te dá mais tranquilidade, né? De tocar, de estar alinhado, né? E aí revisita, faz de novo e tal, né? A identidade é uma coisa que muda de tempo em tempo. Né? Tudo bem, gente? Então, assim, esse é um olhar, né? A provocação que fica para vocês, né? É olhar isso daqui e falar assim, beleza, me abriu agora, né? Como que eu fecho? Boa sorte, tem várias formas. Não, mas o que eu queria provocar com vocês agora era uns 5 minutinhos de conversa. Tá? Assim, aonde vocês estão mesmo. Tá? Fazer aí trios. Tá? Trio aqui, aqui, e vocês fazem uma quadra. Tá? 5 minutinhos para conversar, né? O que chamou a atenção nesse conteúdo? Que sentimentos surgem? E mais importante, qual a aplicabilidade que você enxerga? Tá? Qual é a aplicabilidade? Né? O que te mobiliza a fazer quando você olha um conteúdo desse? Tá? Já botar na prática, sair estudando um pouco mais e tal. Tá? Mas como que é essa visão linda, bonita e tudo mais, né? Como que isso se aplica na nossa realidade? Na sua, principalmente. Tá? Então, 5 minutinhos.